Oi, gente, agosto é mês dos pais e para celebrar essa data, o Instituto Êxodo está oferecendo 80% de desconto nos cursos Sangue nos Ubrais, Estágio de Guerra e Intercessão em Chamas. O desconto é ainda maior. Você entra na nossa página, lá na plataforma curso.pastorlobo.com e na página de pagamento você digita o código de desconto Mês do Pai com letra maiúscula, tudo junto. Além disso, nós temos 4 combos de curso com uma promoção absolutamente fantástica. Você não pode perder e você não pode deixar de abençoar a sua vida e a vida do seu pai. Vai lá e confere. Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Eu quero expressar minha alegria de poder participar com você nesse dia tão especial, desse momento de adoração, e dizer que hoje é dia de ceia do Senhor. E Deus colocou no meu coração da gente ministrar a respeito do livro do Apocalipse, do livro que fala sobre revelações de Jesus Cristo, daquilo que aconteceu e daquilo que vai acontecer. Eu quero dizer para você que é uma grande responsabilidade ministrar a palavra de Deus no seu coração e que a partir das próximas quartas-feiras nós vamos estar ministrando durante o quarta-feira aqui sobre esse livro do Apocalipse, mais especificamente sobre as 7 igrejas, chamadas de 7 igrejas da Ásia ou as 7 igrejas do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito por João, apóstolo João, discípulo a qual Jesus amava e que ele está com a cabeça reclinada em seu peito quando celebra aquela última ceia. João estava exilado, estava banido, ele estava afastado numa ilha chamada de Patmos. Hoje, essa ilha fica na Turquia. E João, então, tem uma revelação, onde ele é arrebatado no Espírito e ele vê aquilo que ninguém vê. A palavra Apocalipse normalmente é ligada ao fim do mundo, ao fim dos tempos, a um tempo de cataclismas, de derramar de sofrimento sobre a terra, mas a palavra Apocalipse não significa fim do mundo, ela significa revelação. A palavra grega para revelação é como se você descobrisse algo, algo fosse revelado para você, como se você levantasse assim a toalha sobre a mesa e descobrisse ali naquela mesa que a sua mãe, que a sua avó, que alguém que você tem na sua casa que cozinha muito bem, preparou aquela torta de chocolate, aquele merengue de morango, preparou assim uma delícia para você. Você fala, que será que esse cheiro está dizendo algo tão bom? Então, isso que significa revelar, é você levantar, descobrir algo. A palavra de Deus, ele sempre vai dizer, esse livro do Apocalipse, especialmente no livro do Apocalipse, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, em um tempo em que tantas vozes se levantam, eu quero incentivar você a permanecer firme na palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela não vai mudar, ela contém aqui toda a verdade revelada, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Então, eu sempre me esforço para conduzir o rebanho na verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, Jesus diz isso em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então eu quero muito, mas muito que você conheça a verdade a respeito disso, e hoje eu quero falar, assim como eu falei já pela manhã, sobre fazer essa introdução a respeito das 7 igrejas do livro do Apocalipse, e eu quero apontar para 7 estudos que nós vamos ter na sequência a respeito disso. E eu quero que você discirna, então, que você interprete. A palavra discernir é isso, é você interpretar, é fazer separação entre aquilo que é certo e que é errado, entre o que é falso, o que é verdadeiro. Quero que você discirna a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito. Diz assim, Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus aqui está dizendo que ele está do lado de fora de uma igreja. Muitos evangelistas usam esse texto para dizer, olha, Jesus está batendo na porta do seu coração, abre para Jesus entrar. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo aqui é outra coisa, ela está
se referindo a uma igreja na região de Laodiceia. Essa palavra lau significa homem, Diceia, direito, ou seja, uma igreja onde o direito era dos homens, onde se fazia a justiça dos homens. Aqui era uma igreja morna, uma igreja que Jesus diz que tem vontade de vomitar ela da sua boca, que causa náuseas ao homem. E aqui ele diz: olha, eu estou insistindo com você, como alguém que bate na porta. Se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz e você abrir a porta, eu vou entrar e vou celebrar contigo, eu vou cear contigo, eu vou fazer uma aliança contigo. Hoje também é dia de ceia do Senhor, e ao final dessa mensagem, você vai poder participar com a sua família, você vai poder participar na sua casa do pão e do vinho que é representado pelo suco de uva. Amém? Deus fala, fala. O Espírito Santo fala, fala. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, diz o Senhor, está em João capítulo 18. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, ele está derrotado. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a vinda do Espírito Santo, é a vinda do Espírito Santo, é o derramar do Espírito Santo que acontece no livro de Atos, no capítulo 2, no Pentecostes. Ele vai convencer, essa vinda do Espírito Santo vai convencer do pecado, porque não creram em mim. Ou seja, só tem um jeito de Jesus ser quem ele falou que era. Os sinais e maravilhas não te convencem? Então, a vinda do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, a vinda do Consolador, é uma prova inequívoca de que aquele que não creu em Jesus, ele está refém, ele está denunciado, sentenciado a um julgamento. Em segundo lugar, da justiça, porque eu vou para o Pai. Porque se Jesus não fosse Deus, e se Jesus fosse pecador, ele morreria e ficaria onde? No Hades, no chamado local dos mortos. Mas como ele ressuscitou dos mortos e subiu para o Pai, e o céu o recebeu, isso foi uma prova de que ele era quem ele estava falando e que ele era santo. Em terceiro lugar, é que o Espírito de Deus seria derramado sobre homens como eu e você, para que nós pudéssemos submeter os espíritos imundos, pudéssemos submeter todo o poder do mal. Em Lucas 10, Jesus diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Então esse Espírito de Deus, ele fala e ele convence, ele fala aqui a João, o apóstolo, através de revelações que Deus dá para ele, em Apocalipse 1, 1 e 3, a Bíblia diz o seguinte: revelações de Jesus Cristo, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A revelação de Deus, interessante que Deus, ele vai salpicando durante toda a Bíblia, ele vai usando seus profetas, para que os profetas anunciem o futuro, anunciem aquilo que vai acontecer, para que saibam que aquele profeta está autenticando a palavra de Deus. Existe o falso profeta, existe o verdadeiro profeta. O falso profeta, ele acaba profetizando mentiras, enquanto o profeta de Deus, ele só profetiza a verdade. Então, existem 3 colunas proféticas na Bíblia. Existe um profeta que vê claramente, ele vê claramente o que está acontecendo. Existe um profeta que ele não vê claramente, mas ele tem sonhos e visões. Deus fala com ele através de enigmas. Por exemplo, o profeta Ezequiel é alguém que não vê claramente. Ele vê uma roda, ele vê um rolo, ele vê uma panela virada do Oriente. Agora, tem profeta que vê claramente. Então, Samuel era alguém que ouvia discernir a voz de Deus e ele via claramente. E existe um terceiro tipo de profeta. Então, o primeiro é o Roé, esse que vê claramente. Existe o Rosé, que vê através de sonhos e visões, imagens. E tem também aquele que fala, que é o Nabi. Ele não só vê,
ele não só percebe, ele não só vai discernir, mas ele vai falar. Ele é um mensageiro, ele é aquele que comunica a palavra profética. Então é isso que está acontecendo aqui na vida de João. Nós temos diversas profecias que falam sobre o futuro. Se você quer aprender mais sobre isso, a gente vai estudar isso aqui nas quartas-feiras. Daniel fala sobre isso, Ezequiel fala sobre o Apocalipse, ou seja, essa revelação das coisas do futuro, da escatologia, que é a ciência sistematizada pela teologia que trata sobre isso. Nós temos porções dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus dá os sinais. Que sinais teremos da sua vinda? E Jesus fala, olha, não ficará pedra sobre pedra nesse lugar. Você tem que olhar quando nação se levanta contra a nação, pais se levantam e filhos se levantam contra pais. Esse é o sinal que você vai ver. É isso. Então, o que é revelar? É revelar aquilo que estava escondido, envolto em um mistério, mas o tempo que a gente tem aqui é um tempo que está muito próximo do fim. E interessante que essa palavra, igreja, Deus fala à igreja de Éfeso, Deus fala à igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia e de Filadélfia. Mas essas igrejas, elas são igrejas no meio de uma centena de igrejas. O apóstolo Paulo já havia semeado igreja, o evangelho já tinha crescido aí. Esse é o ano entre o ano 90 e o ano 100, ou seja, tivemos mais de um século, né, desde o nascimento de Jesus, quer dizer, tivemos mais de 60 anos aí para que a mensagem crescesse. Então, são igrejas que estão sendo espalhadas em Listra, em Derbe, em Tessalônica, em Colossos, em Filipos, enfim, em Roma. A igreja se espalha e Deus pega 7 igrejas e manda o apóstolo João trazer uma revelação a respeito delas. São igrejas que são contemporâneas àquele tempo, que sofrem desse mesmo problema, mas Deus usa elas para falar com a gente a respeito da igreja que viria e do futuro que aconteceria. Então, quando a Bíblia fala sobre igreja, a primeira palavra, eclésia ou igreja que chega, que aparece na Bíblia, está em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão. Então Deus já dá um destino, Jesus já está dando uma vocação vencedora para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, a igreja vai avançar de maneira que nem a força mais poderosa do universo, fora Deus, que é o inferno, não vai conseguir sustentar, não vai conseguir suprimir, não vai conseguir impedir o avanço da igreja, ou seja, o inferno vai recuar. E a última vez que a palavra igreja também aparece é aqui no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Então o livro do Apocalipse fala que Deus vem buscar a sua igreja. Apocalipse 4:1, quer dizer, no último versículo do Apocalipse 3 do livro é a última palavra igreja. Depois a igreja sobe, fala do arrebatamento. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, depois do tempo da igreja, depois que a igreja é arrebatada, depois que a igreja é trazida, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte, vai ser num piscar de olhos, o anjo vai tocar uma trombeta. Gente, e a igreja vai se encontrar com Jesus no céu. É isso que está escrito. E é isso que vai acontecer. E aqui, esse arrebatamento, essa igreja que vai ser levada para o Senhor, ela está lá em cima e João tem essa perspectiva agora. Ele não olha mais como quem está olhando de baixo para cima, mas ele vai olhar como quem está de cima para baixo. Então, o nosso Deus é um Deus que quer nos buscar. Agora, o que há de acontecer? Apocalipse 1, de 10 a 11, 19 e 20. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e enviam às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia.
escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas, que viste da minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele já vai aqui revelando e interpretando para nós discernirmos a voz do Espírito. Ele diz: as 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 anjos. Deus, ele fala com todo mundo, gente. Mas o pastor da igreja, ele tem o tom, ele tem a direção e ele tem a velocidade para o seu rebanho. Deus, ele fala com todo mundo, mas quando Deus quer falar com o líder, ele fala com o líder. Ele fala com o anjo da igreja. Então ele está dizendo o seguinte: as 7 igrejas são os 7 pastores, os 7 líderes dessas 7 igrejas. Ele vai dizer mais: os 7 castiçais são os 7 candeeiros, são aqueles castiçais onde você coloca a luz. Isso são as 7 igrejas que eu escrevi. E a palavra é sempre o quê? É uma palavra destinada para cada uma das igrejas. A igreja de Éfeso recebe uma palavra de arrependimento, ou então ela iria acabar. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Apocalipse 2, 1, 2 e 5. A igreja de Éfeso, ela começa muito bem, gente. Em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz assim: pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas, até os aventais dele eram levados na cidade de Éfeso, as pessoas eram curadas e os espíritos imundos batiam em retirada. Foi ali que em Éfeso, que Paulo encontra os 12 discípulos de João Batista, e ele pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles perguntam: nunca ouvi falar do Espírito Santo. E ali então o apóstolo Paulo batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles eram batizados apenas no batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. Mas há um grande avivamento naquela cidade, mas 6 anos depois o apóstolo Paulo escreve a carta de Paulo aos Efésios. Você sabe que está no teu Novo Testamento. E aí ele diz assim no capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, encha-se do Espírito. Ou seja, a igreja de Éfeso já estava esfriando. Aquele fogo, aquele momento de ser batizado na presença de Deus, passou. Ele já estava esfriando. Agora, 50 anos depois, ele diz o seguinte: eu tenho contra você, vocês abandonaram a paixão, abandonaram o primeiro amor. Por isso, arrependa-se. Arrependa-se, porque senão eu vou tirar o candeeiro da tua mão. Ele está falando para o pastor da igreja. Arrependa-se. Porque senão a igreja vai acabar. É interessante que igreja acaba, igreja morre, igreja fecha a porta. É interessante porque as pessoas não percebem isso. Se você for hoje, lá na Turquia, na cidade de Éfeso, tem lá, gente, um lugar que é um sítio arqueológico maravilhoso. Mas a igreja não está mais lá, porque ela morreu. Sabe por quê? Porque não houve arrependimento. Uma segunda igreja, a igreja de Esmirna. Essa igreja, essa palavra Esmirna vem de mirra, que é um perfume de um nardo, de um perfume que era muito caro, que você consegue o quê? Esfregando, abrindo sucos, abrindo buraco, machucando, ferindo aquela planta, ela desce aquele suco, ela produz aquele perfume. Esmirna é uma igreja que sofre, mas é uma igreja heróica. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2, de 8 a 11, ele está dizendo o seguinte: tem gente dentro da igreja que vai sofrer. Não se engane, existem pessoas que estão dentro da igreja e que vão sofrer. Apesar de terem outras pessoas do lado que vão ser curadas, que vão ser erguidas, mas vai ter gente que ele vai dizer: olha, seja fiel até a morte. Ele vai dizer: eu conheço o teu sofrimento. É interessante que essa igreja de Esmirna, Jesus fala: eu conheço o teu sofrimento, eu sei o que está acontecendo. Mas ele não diz que haverá um livramento. Ele só diz o seguinte: se você for fiel até a morte, você não vai morrer. Se você for fiel até a morte, você não vai sofrer o dano da segunda morte. Se você for fiel até a morte, apesar do sofrimento,
Há um lugar de eternidade, de maravilhas para você no céu. Em terceiro lugar, não tente enfrentar a verdade. Não dê murro em ponta de faca. Interessante como é que tem gente teimosa querendo discutir com a verdade e querendo dizer o que a Bíblia não diz e querendo criar doutrinas que não passam pelo crivo da palavra de Deus. Em Pérgamo, Deus diz: arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. Essa palavra Pérgamo, ela é a raiz de pergaminho, né? Você sabe que naquele tempo não tinha essas folhas, né, da Bíblia, que são fininhas. Você escrevia ou no pergaminho, ou você escrevia no papiro. Os papiros vinham lá do Egito. Era uma indústria que concorria com a indústria de Pérgamo. Então tinha os pergaminhos e tinha os papiros. E ali naquela região, naquela igreja, o que acontece? Deus fala assim: eu conheço as tuas obras. E eu sei que tem uns aí que seguem Balaão. Balaão foi um profeta, está em Números 22, 23 e 24, que ele ganha uma grana de um rei de Moabe, que é aquela região que hoje está na Jordânia, para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus: eu posso ir lá? Deus diz: não vai. Mas eu vou ganhar uma graninha. Deus diz: não vai. Mas ele quer me dar um dinheiro fácil. Deus diz: não vai. Aí Balaão insiste tanto, Deus fala: então vai. Quer ir? Vai. E Balaão está achando que vai se dar bem. Só que ele estava interessado em quê? No dinheiro. Ele era um avarento. Ele era muito, muito ambicioso, a ponto de negar Jesus. É como Judas. Ele viu Jesus fazer milagre, mas acabou vendendo Jesus por umas peças, umas moedas de prata. Então esse homem vai no meio do caminho, tem um anjo para tirar a cabeça dele com uma espada. A mula dele vê, a mula dele ouve, mas ele não ouve nada. E a mula tem que falar para dizer: você não está vendo que tem um anjo que vai acabar com você? Então a igreja de Pérgamo é uma igreja que está ouvindo voz errada e está acreditando na mentira, está acreditando naquilo que é falso, nas falsificações do evangelho. Esse homem Balaão é tão terrível. O que ele fez? Como ele não pôde amaldiçoar, porque ele era um profeta de Deus, e a boca do profeta de Deus só sai palavra de Deus, senão ele é um falso profeta. Esse homem, que ele fez? Ele falou assim: não, você não precisa amaldiçoar o crente. Sabe por quê? Sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento. Números 23, 23. Não vale macumbaria, não vale feitiçaria, não vale bruxaria, não vale olho gordo, não vale inveja, não tem valor. Isso não vai atingir o crente. Mas se o crente pecar, aí a desgraça vai entrar na vida dele. Então faz o seguinte: dá uma festa aqui, dá um bailão, faz eles comerem das comidas consagradas aos ídolos de vocês, faz eles se deitarem com as mulheres mais bonitas de Moabe, e aí a vida deles vai ser desgraçada, porque aí o Deus deles, que é santo, vai se afastar deles, aí você faz o que quiser com eles. Então Balaão foi um homem que entrou dentro da igreja, ensinando: olha, pode pecar à vontade que não tem problema. E aí a Bíblia diz: olha, não tente ir contra a palavra de Deus. Não entre em conflito com a verdade, se arrependa. Porque senão eu vou lutar contra você com a espada da minha boca. Você sabe que a palavra de Deus é comparada a uma espada. É espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Então Jesus está dizendo assim: olha, não vai ter briga entre eu e você. A briga vai ser entre a verdade e a mentira. Cuidado então, igreja do Senhor. E depois Deus, ele fala com uma igreja em Tiatira. Ele diz o seguinte: pare de andar no pecado. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Apocalipse 2,18. O que são olhos como chama de fogo? Você sabe que os olhos são a janela da alma. E aqui Deus está falando o seguinte: que Deus, ele vê tudo, você não vai conseguir esconder o teu pecado. A igreja de Tiatira era uma igreja tolerante ao pecado. Eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. Eu a colocarei numa cama, eu vou dar um tempo para ela se arrepender.
Mas se ela não se arrepender, eu vou botar ela numa cama e vou matar os filhos dela. Ou seja, existe uma resposta espiritual na vida daquele que usa o nome de Deus para induzir ao pecado. Então, querido, não ande em pecado, se arrependa, porque quando ele fala assim, os olhos são como chama de fogo, os pés como um bronze reluzente, saindo da fornalha, ele está dizendo o seguinte, que o bronze significa o juízo de Deus sobre o pecado. Para a igreja de Sardes, ele fala assim, cuidado com a aparência, porque as aparências da fama enganam. Estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. É interessante como é que tem gente que engana dentro da igreja. Tem gente que engana, pastor, eu conheci meu marido, ele era um homem bom, mas eu me casei, ele virou cão. Não, minha filha, ele sempre foi o cão, sempre foi. Ele só queria casar com você para te destruir. Pastor, mas eu contratei essa pessoa e ela parecia tão boa, pastor. O nome disso é falsificação, é falsidade ideológica. São pessoas que estão dentro da igreja e não são. Jesus diz que na igreja tem joio e na igreja tem trigo. Mas no dia do juízo, esses falsários não vão escapar, porque quem vai dizer quem é joio e quem é trigo não sou eu, não. São os anjos do Senhor. A Bíblia diz que eles vão vir naquele dia para uma grande colheita. Quem é trigo vai subir com o Senhor para o celeiro do Senhor. Quem é joio vai ser lançado no fogo. Então, cuidado com a aparência, você que se engana com a aparência, porque o irmão é bem vestidinho, porque o irmão é bonitinho. A aparência engana, você tem fama de que está vivo, olha como é que ele é avivado, mas é tudo uma grande mentira. E mais do que isso, ele diz assim, aquele que tem os 7 espíritos, no sentido daquele que vê tudo. Você acha que Deus não vê o que você faz? Olha para mim aqui. Você é tolo. A tolice está em você achar que você pode enganar o mundo espiritual. Não pode. Então, arrependa-se. Por quê? Porque a fidelidade sempre será recompensada. A igreja que só recebe elogio é a igreja de Filadélfia, é uma igreja maravilhosa, mas não é uma igreja que deita e rola em riquezas, é uma igreja fraca, mas Deus diz assim, você é fraco, mas eu vou te tornar coluna no templo do meu Pai. Mas a coluna é o ponto, é o ponto de sustentação da obra. E diz assim, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Este coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Visto que você guardou minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Ele está dizendo o seguinte, ele é fraco, ele não consegue nem abrir portas. Mas ele está falando assim, eu sou o Deus da igreja de Filadélfia. Eu tenho a chave de Davi. Essa chave, ela abre portas que ninguém pode fechar. Ela tranca portas que ninguém pode abrir. Você é fraco, mas eu vou te recompensar. E no momento da tribulação, que todo mundo vai passar, você não vai passar. Sabe por quê? Porque a fidelidade com o Senhor sempre vai trazer benefício da recompensa de Deus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E por último, na 7ª e última igreja, Jesus fala que a boa vida pode se tornar uma tragédia na vida de uma pessoa. O fato de você ter de tudo, de você ser rico, de você ter sua vida ser completa de tudo, isso pode ser uma tragédia. Como tem gente que tem tudo e não precisa mais pedir nada para Deus, porque ele já ganhou tudo. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3, 14 e 17 está dizendo o seguinte,
que a vida boa não é sinal de benefício do Senhor. Você está confundindo bênção com dinheiro. Querido, ele está dizendo o seguinte: arrependa-se. É interessante que a palavra para Laodiceia é uma palavra que Deus fala assim: eu estou na tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. A igreja de Laodiceia é uma igreja que tem tanta coisa que Deus fica do lado de fora. É uma igreja que tem tanto evento, é uma vida que tem tantas alegrias, que ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para clamar, ele não tem tempo para ler a palavra de Deus, ele não tem tempo para nada. Ele se perde horas de televisão, de Netflix, de jogos, de distrações, mas Deus não participa da vida dele. E essas ameaças, elas ficam rondando a igreja daquele tempo e rondam hoje. Esfriamento na fé e no amor, uma igreja morna, e uma igreja como Laodiceia, e uma igreja que abandonou o primeiro amor, que é Éfeso. Perseguições, como a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamo, de Esmirna, vai sofrer. E a entrada de falsos profetas sedutores, que vão enganando a igreja. É interessante que a igreja de Éfeso, muito interessante isso, ela é firme na doutrina da palavra, mas ela é uma igreja que não tem amor. Não ama o Senhor Jesus. Ela ama tanto a doutrina, é a minha convenção, é a doutrina da minha igreja, que Jesus fica de fora. A igreja de Tiatira ama muito a Deus, mas odeia a palavra de Deus. Há um desequilíbrio. E aí, como odeia a palavra de Deus, Jezabel vem, deita e rola dentro da igreja. Agora, aprenda algo aqui. Quem abastece a igreja é o Espírito de Deus que é derramado pelo Senhor Jesus. Em Apocalipse 1,13, a Bíblia diz: e no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingindo os peitos com um cinto de ouro. Zacarias 4,2, e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Querido, olhe para mim. Quem dá o crescimento para a igreja é Jesus. A gente tem que trabalhar. A Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas é Jesus. Ele é que derrama desse óleo que vai abastecer o fogo da igreja. Uma igreja que se esquece do Espírito Santo é uma igreja que não é mais convencida do seu pecado. Uma igreja que ignora o Espírito Santo, uma pessoa que ignora o Espírito Santo, é uma pessoa que vive apenas na carne. Eu sei que ela cita a Bíblia, mas é carne. A carnalidade dela faz com que ela tenha ciúmes enormes, invejas enormes, ódios enormes, decepções enormes. Ela não consegue perdoar e nem ser perdoada. Uma igreja sem Jesus é uma igreja sem óleo. E uma igreja sem óleo jamais vai ter fogo. Por quê? Porque Jesus é que anda no meio da igreja. Em Levítico 26:12, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. É um Deus que quer andar com a gente. Ele não está no céu, ele não está lá distante, ele está aqui perto. Ele quer habitar e fazer seu trono em mim, em você. Em Deuteronômio 23:14, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes aos seus inimigos. Ele está ali dentro, então tem uma vida santa. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Então o nosso Jesus, ele anda. E o que ele anda dizendo? Volte para mim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Volte para mim. Se arrependa. Essa é a voz profética. A voz profética, ela é misturada com a palavra arrependimento. A voz profética se levanta quando o povo se desvia. Quem é o primeiro profeta da Bíblia? Quem é o primeiro deles? É Abraão. A Bíblia diz que ele é profeta. Se você pegar no livro do Gênesis, capítulo 14, você vai ver o rei Abimeleque orando. Deus fala: ora por ele, ora. Pede para ele orar porque ele é profeta. Mas ele é o profeta destinado a quem?
aquela nação dele, que são os filhos dele. Deus levanta depois um profeta chamado Moisés, que diz: eu levantarei um profeta semelhante a Moisés, que é Jesus Cristo. Moisés profetizou naquele tempo para todo Israel. E aí, Deus depois começa a levantar outros profetas, Samuel, Elias, Eliseu. Você conhece os chamados profetas da Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e vem aqueles chamados de profetas menores. Não porque a sua mensagem seja menos importante, mas porque os seus livros são menorzinhos. Então, em todos eles, desde Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, até Malaquias, você sempre vai encontrar a seguinte palavra nesses livros: volte para mim, se arrependa. Arrependa-se e volte para mim. Essa é a palavra de Deus para quem? Para as igrejas do Apocalipse. Essa é a palavra de Deus para quem? Para mim, para você hoje. Arrependa-se. Volte para mim porque eu quero andar com você. Arrependa-se e volte para Deus. Lá em Éfeso, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lá em Laodiceia, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Em Tiatira, dê-lhe tempo que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Na igreja de Pérgamo, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, com a palavra de Deus. Sardes, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Então, essas 5 igrejas, no meio das 7, são igrejas que precisam consertar a sua vida. Porque Laodiceia e Esmirna só recebem de Deus elogio. Querido, você só vai receber elogio quando você andar na palavra de Deus. Então tem muita gente querendo buscar profeta para saber se vai casar bem, se vai casar mal. Vamos buscar a irmãzinha da profecia, o irmãozinho da profecia, para ver o que Deus fala. Querido, Deus levanta homens e mulheres, claro que levanta, mas a palavra profética não funciona desse jeito. A palavra do profeta funciona para quê? Para trazer o povo de volta para Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, você não precisa se preocupar, porque a pessoa que você vai casar e a vida que você vai ver vai ser uma vida de prosperidade com Deus. Agora, e se a igreja não se arrepender, pastor? Então tá, Mateus 11, de 20 a 24. Fala sobre quando a igreja não se arrepende. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Aí de você, Corazim, aí de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido de roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Haverá menor rigor, gente, para gente que não vê milagre do que para gente que vê milagre. Haverá menor rigor para pessoas que não experimentaram o favor do Senhor do que para aquelas pessoas que experimentaram. Haverá um juízo maior. Por quê? Porque um juízo rigoroso é para quem não se arrepende apesar de milagre. Então tem muita gente vendo o milagre acontecer e que Jesus está dizendo: você não vai subir para o céu não, porque o milagre não está mudando o teu coração. E aí tem gente que se arrepende, mas o arrependimento dele é falsificado. Existe o arrependimento religioso. Sabe como é que eu arrependo arrependimento religioso? Eu confesso o teu pecado, mas eu não confesso o meu. Eu fico muito triste porque você pecou e digo: olha, eu não sou como esse publicano aí. Olha como é que eu sou bom. Olha como é que eu sou correto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. O arrependimento religioso é o seguinte, querido. Eu fico muito triste pelo teu pecado, mas eu não confesso o meu. Isso que um religioso faz. Um religioso não se humilha. Qual é a outra falsificação do arrependimento? É o arrependimento pagão.
é aquele que faz o seguinte, ele julga a bondade de Deus. Não, eu quero que você entenda, Deus é bom, Deus é bom, Deus não é mau, Deus é bom. Mas o arrependimento pagão é um arrependimento que tenta manipular Deus. Olha aqui, eu me arrependi, então o Senhor vai ter que me favorecer. Eu me arrependi, então aquele mal que o Senhor ia fazer contra mim, então agora tem que ser feito bom. É aquele sujeito que acha que pode barganhar com Deus. Isso não é arrependimento não, querido, isso é manipulação. O que é uma falsificação do arrependimento? É a tristeza segundo o mundo. É aquele arrependimento que você vai e diz assim, puxa, eu pequei. Mas aí amanhã você continua no mesmo pecado, depois de amanhã também no mesmo pecado. Ou seja, você sabe que não pode se encontrar com aquela pessoa, mas você vai dizer assim, não, a carne é fraca. Não, eu não consigo me livrar desse vício. Eu não consigo me livrar. Querido, quem se arrepende, chora do seu pecado. É interessante que eu vou atender algumas pessoas e o problema delas está situado aonde? Na sua vida afetiva. E aí a vida afetiva dela não dá certo. Mas ela continua vivendo um adultério. Ela sabe que aquele homem, ou ele sabe que aquela mulher é casada. E aí ela está brigando, por quê? Porque o casado ama mais a esposa do que o amante. Então presta atenção, isso é arrependimento segundo tristeza do mundo. Você fica triste, não é porque você pecou. Você fica triste porque o prazer saiu da tua vida, o prazer do pecado. Qual é a outra falsificação? É a mera confissão. Pequei. É a confissão de Saul. Ele pecou, mas não mudou nada. Não adianta falar, eu fui lá, né? Você não foi católico, eu fui. Você não foi. Eu fui católico. E quando você vai confessar pecados, está lá o confessionário, e tem lá o sacerdote, está o padre, e você diz para ele assim, padre, me perdoe porque eu pequei, e faz tanto tempo que eu não me confesso. E você vai confessa uma, duas, e você diz assim, pega o rosário de pecados e destrincha ali para ele. E aí ele vai no final e te dá uma espécie de uma... Ele diz assim, reza aí 3 Ave Maria, 3 Padre Nosso, 3 Credos, ou então leva uma cesta básica para alguém, ou leia um trecho da Escritura Sagrada, ou do Catecismo, enfim. E aí você vai lá, você apenas confessa e fala, não, pelo menos eu confessei. Mas a sua vida não muda. Isso não é arrependimento. Arrependimento é desviar a culpa. Ah, eu pequei, mas se você tivesse também a família que eu tenho, eu me aborreci, eu bati nessa criança, eu esmaguei essa pessoa, eu fui lá e fiz o mal nele, eu fui lá e retribuí o mal com o mal, mas também só tinha que ver o que ele fez contra mim. Isso não é arrependimento. Isso é você desviar a tua culpa. O arrependimento não minimiza o pecado. Não, mas foi um negócio assim, todo mundo peca, pastor. Esse pecado aqui, todo mundo peca. Isso não é arrependimento, gente. O arrependimento não é a criação de desculpas. Isso é falsificação do arrependimento. O que Jesus está falando aqui? O livro do Apocalipse está dizendo que o arrependimento é algo que me leva de volta para Deus e que muda a minha vida. E quando a gente fala sobre igreja, a igreja é o local que recebe o quê? Pessoas que tropeçaram, mas não pessoas que querem viver mais no pecado. E a ideia da igreja como refúgio, ela vem sendo mostrada para a gente desde Josué 20, Números 35, quando fala sobre uma cidade onde aquelas pessoas que pecaram sem querer deviam se refugiar. Diz assim, Josué 20, 1 e 2. Diz o Senhor a Josué, diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. É muito interessante isso. É muito interessante isso. Porque a igreja é um local de proteção. E as pessoas não estão usando a igreja como um local de proteção. Eu tenho me esforçado aqui, a Igreja Batista de Bom Retiro tem se esforçado para dar alimento para todo mundo que tem seguido a gente, seja nos nossos canais do YouTube, seja através do nosso site, seja através da nossa vida eclesiástica. Nós temos
limitado a atender a todos. Nós temos aí a Rota Membresia que está acolhendo gente que está sem igreja. E para quê? Para dar essa proteção espiritual, para dar essa cobertura espiritual, para dar esse local de refúgio, para gente que se arrependeu. Não é para qualquer um, é para gente que não quer mais ver o pecado. Porque a proteção você só tem dentro daquela cidade de refúgio. Em Números 35, verso 26 e 27, porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade, seu refúgio, e o matar, não será culpado do seu sangue. Eu queria que você entendesse isso. A igreja é um local para arrependidos. A igreja é um local para pessoas que estão ouvindo, estão discernindo a voz do Senhor. E estão dizendo assim, eu preciso mudar minha vida. E eu preciso dessa cobertura espiritual. A igreja, ela é justamente o local da proteção. É aqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Salmo 133, é nesse lugar aqui. É na comunhão dos chamados santos, pessoas que creem no nome de Jesus. É assim que a Bíblia nos destina. É que você é protegido, é um refúgio para o pecador arrependido. Em Lucas 5, 31 e 32, Deus não vem chamar perfeitos. Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então, que olhe para mim, não existe bom que Jesus veio buscar todo mundo. Mas tem alguns que se acham bons. Tem alguns que se acham melhores, tem alguns que acham que precisam menos de Jesus, que as suas feridas precisam menos do médico. Jesus está dizendo o seguinte, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus ele não veio chamar perfeitos. A igreja é um lugar de gente imperfeita, e é por isso que ele insiste com a igreja, é por isso que ele manda carta às igrejas, é por isso que ele insiste, venha para mim, se arrependa, volte para mim, eu te amo, volte para os meus caminhos, obedeça a palavra do Senhor. Eu quero que você tenha colheitas fartas, eu quero que você tenha uma família bendita, eu quero que você tenha uma história de alegria, mas não adianta semear mentira, porque Deus não abençoa mentira. Deus não abençoa pecado, entenda isso. O nosso Deus é um Deus que é santo, ele anda no meio da santidade. A igreja é um local para refugiados. Quando você vê nos telejornais, os refugiados em campos, aqueles bolsões de pessoas fugindo da guerra, da fome, a igreja é um local para refugiados. Um refúgio para você sentir seguro. João 6,17. Todo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Hoje é dia da gente celebrar, sabe o quê? A ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento onde pecadores arrependidos dizem no mundo espiritual que eles precisam de salvação e que eles têm essa salvação em Jesus. A ceia do Senhor é um memorial. Façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento em que a gente pode olhar para dentro da gente mesmo e falar assim, eu preciso mudar. Querido, igreja não é feita de gente perfeita de maneira alguma. Igreja é feita de pessoas que tropeçaram pela vida, olharam para si mesmos, se enxergaram no espelho e falaram assim, eu não tenho salvação. Se Jesus não me salvar, eu não vou para o céu. Porque se você acha que se você vai herdar o reino de Deus, porque você é evangélico, porque você é crente, porque você é católico, porque você tem uma religião, porque você é bonzinho, eu vou dizer para você, você está enganado. Porque o Salvador não é o que eu faço. O Salvador é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz, aquele que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, aquele que hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Salvador e só uma aliança com Ele pode nos salvar. E eu quero aproveitar e orar para a sua vida. E eu quero dizer para você que aqui nesse chat, onde vocês estão participando dessa ministração, o time da integração vai colocar o Rota Membresia, que é um link para você que está fora, clicar depois do culto, depois da ceia do Senhor, e se inscrever para ser membro da nossa igreja. Pastor, eu posso ser membro da Igreja Batista do Bom Retiro? Pode, você pode ser. Eu posso estar debaixo dessa cobertura protetora? Pode. Pastor, eu posso
ter meus pedidos de oração sendo levados para o time de intercessão do Bom Retiro? Pode. Mas você tem que receber Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa disso. No final do culto ainda, nós vamos ter aí um link do Zoom. Zoom, esse aplicativo que tem hoje para computadores, laptops, smartphones. Você clica e vai ter uma sala onde alguns pastores, líderes da integração e da intercessão vão abençoar a sua vida e vão orar por você. Amém? Eu quero fazer um apelo para você em nome de Jesus. Se Deus falou com você hoje e você está arrependido da vida que você levou, digita aí um amém agora no chat. Eu estou arrependido. Eu quero mudar de vida. Eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. Eu preciso ser salvo. Porque se você digitar isso e você colocar a mão no seu coração, a palavra de Deus diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante de Deus e dos anjos. Diante do meu Pai e dos anjos naquele dia. Querido, existe um lugar de segurança no arrependimento e na busca por Jesus. Jesus está te buscando a tua vida inteira. Jesus está usando essa carta às igrejas para dizer o seguinte: ó, não tem ninguém que escape. Todos precisam de mim, todos precisam do Salvador. Querido, se você quer fazer uma aliança com Jesus agora, digite amém e coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar por você. Deus e Pai querido, em nome de Jesus, quero abençoar teu povo e tua igreja agora. Quero dizer que nós confessamos, Pai, a nossa mornidão espiritual, como Laodiceia, a nossa frieza, a frieza desse primeiro amor que nós perdemos como Éfeso. Nós confessamos que nos desviamos e nos aconselhamos com o mundo, como a igreja de Pérgamo. Nós queremos pedir perdão porque nós toleramos Jezabel. Nós queremos te pedir perdão, Pai, porque nós buscamos nos disfarçar como Sardes. Nós pedimos perdão porque nós queremos aparecer como vivos, mas estamos mortos espiritualmente. Nós queremos pedir que o Senhor nos fortaleça para que a gente seja fiel até a morte, como a igreja de Esmirna. E pedimos que o Senhor, que tem a chave de Davi, abra portas que ninguém pode fechar e nos livre da tentação que vem sobre todo mundo, como o Senhor fez com a igreja de Filadélfia. Escreve nosso nome, o nome dos teus filhos, como salvos no livro da vida do Cordeiro. É gente que talvez nunca tenha oportunidade de voltar para uma igreja, Pai, por causa da pandemia, ou por causa da cidade, ou da situação que está vivendo. Gente que está em hospital. Mas pessoas, Pai, que colocam agora a sua esperança no Senhor. Pessoas que estão em cidades, no Brasil e fora do Brasil, em todos os lugares do mundo, mas que agora são acolhidas debaixo da proteção e da bênção do Senhor. E nós assim os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos cobrindo a sua vida com a bênção do Senhor Jesus e se sinta protegido em nome de Jesus. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E você é convidado para participar desse momento de comunhão, de adoração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora nós teremos um momento muito especial da ceia do Senhor. E para vocês que vieram ontem aqui, sábado, aqui no nosso drive-thru, nós distribuímos as ceias, os cálices, vocês puderam levar para casa. Mas aqueles que não puderam estar aqui, prepare a sua ceia, você já deve ter preparado, se você não preparou, corre lá, prepara um pouquinho de suco de uva, um pão, chame a sua família para que juntos vocês possam celebrar a ceia do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-lhe e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Amém, gente. Então, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Você que é cristão, você pode e deve participar. Pastor, eu devo participar? É interessante que algumas pessoas chegam na igreja e recusam a ceia. E você não encontra isso em lugar nenhum da Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz: cada um examine-se, pois, a si mesmo, e então coma. A Bíblia não diz que você não deve comer, nem que crianças devem ser afastadas dessa celebração, mas diz que se você crê no Senhor Jesus, você está celebrando aqui, através do vinho e do pão, um pacto com o Senhor. Então, você é convidado para a mesa do Senhor, você é convidado a celebrar com o Senhor. Eu oriento você que é pai, ou que é mãe, ou que é avô, ou é avó, você que exerce algum tipo de liderança, paternal, maternal, se você, ainda que você esteja sozinho na sua casa, que você sirva agora os seus filhos, você sirva a sua esposa, ou você, mãe, sirva o seu esposo, sirva os seus filhos, e nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Então você pode pegar o pão agora, que aqui ficou tão bonitinho, pastora Fabíola e o time da Ação Social prepararam com todo carinho, da diaconia, perdão, diaconia preparou, você pode participar do pão e logo em seguida participar também do vinho. O que nós fizemos aqui? Nós comunicamos no mundo espiritual que temos um pacto com Jesus Cristo. Amém. O seu pacto, a sua aliança é com Jesus de Nazaré. Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que te perdoa. No poder do seu sangue na cruz, é aquele que dá o Espírito Santo, porque Ele ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e derramou sobre você o seu Espírito. Eu vou encerrar orando e a pastora Fabíola vai dar a bênção final. Pai querido, te louvamos porque o Senhor deixou como memorial a ceia do Senhor para que celebrássemos a tua vitória sobre as trevas, sobre o pecado e sobre o mundo. Nós te louvamos porque a tua palavra chegou até nós e podemos confirmar diante do Senhor, diante da igreja, diante dos homens e diante dos anjos do Senhor a nossa aliança contigo, a qual nós celebramos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica Bom com domingo. Deus.